Continuando com o tema, as práticas pedagógicas bem-sucedidas nas escolas de educação básica e superior para minimizar a violência no ambiente escolar, finalizaremos esse bloco com as apresentações do professor Oswaldo da Silva Filho, presidente do Sindicato de Estabelecimentos Particulares de Ensino de Duque Caxias e coordenador de pós-graduação da Escola de Educação da Unigran Rio. E contando com a finalização desse bloco com o Dr. Roberto Lee Segal, advogado, professor especialista em Direito Ambiental, Direitos Humanos, Direito do Consumidor e Responsabilidade Socioambiental Corporativa, sócio da firma Nogueira e Segal Advogados Associados, graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, especialista em Direito Ambiental pelo Centro Universitário de Volta Redonda, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em violência e indisciplina na escola, inicialmente é necessário que se pense o conceito de indisciplina e de violência do qual estamos falando. O que é indisciplina? O que é violência? A todo momento convivemos com essas duas situações que não apresentam um limite perfeito entre uma e outra. A indisciplina pode redundar em violência e a violência nada mais é do que um agravante da indisciplina. O conceito de indisciplina, de acordo com Vera Maria Candor, está muito ligado à questão da participação do aluno, do interesse dele na situação de ensino-aprendizagem de sala de aula. Quando o aluno não tem interesse pelaquilo que o professor está procurando explicar, ele deixa-se levar por outras atividades e outros alunos acabam sendo envolvidos nela, redundando naquilo que nós chamamos de indisciplina. Mas como é que se caracteriza essa questão da indisciplina? Será por causa de gritos, ruídos, barulho? Então, disciplina significa silêncio? Bom, nem sempre. Eu tenho uma experiência particular em que certa vez, como gestor da escola, eu ia andando pelos corredores e passando por uma determinada sala, eu encontrei uma determinada sala que o barulho estava muito grande dentro dela. Achando que algum ato de violência ou de descontrole estava acontecendo, abri sorrateiramente a porta e me deparei com alunos em pé, gritando, gesticulando, e no centro do grupo estava um professor que comandava as ações. E observando bem, aquela era uma atividade de aprendizagem. Todos os alunos estavam envolvidos na proposta que o professor estava trazendo e todos eles estavam participando entusiasticamente. Ali não havia indisciplina, havia uma situação de ensino-aprendizagem da qual o professor tinha pleno controle. Já em outras situações, em determinadas salas, a gente ouve barulho algum. A gente vê um silêncio completo e, ao observarmos com mais cuidado, às vezes o professor ou a professora estão escrevendo no quadro e o aluno está brincando, está rabiscando o caderno do outro, está jogando bolinha de papel e outras atividades que nada tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem. Aí está caracterizada a disciplina. Indisciplina nem sempre vem acompanhada de violência, mas continuadamente acontecendo pode descambar para situações desse tipo. O professor tem que ter muito cuidado com o gerenciamento de sala de aula para que as coisas não tomem um rumo que ele não deseja. Ocorre que, muitas vezes, preocupado em ensinar o conteúdo, o professor se descuida
do comportamento da turma no geral. E aí não existe aprendizagem, existe completamente aquilo que a gente chama de indisciplina. Como alguns professores conseguem dar uma aula saudável sem interrupção dos alunos ou com uma interrupção que visa esclarecer uma dúvida que ele tem naquele determinado momento, e outros não conseguem? A verdade é que as nossas universidades, elas não ensinam na formação do professor essas sutilezas do trato com o aluno. E o professor, muitas vezes, quando sai da universidade, julgando-se pronto para trabalhar, ao entrar numa primeira turma, ele sai de lá, às vezes, traumatizado, porque a proposta que ele leva, ele não consegue concretizar por causa do desinteresse dos alunos, da rebeldia de alguns e da indisciplina no geral. É necessário que o professor ele tenha cuidado de controlar a turma. Mas como é que o professor pode fazer isso? Depende da habilidade desse professor. Eu tenho, na escola que eu dirijo, uma professora que, quando os alunos começam a conversar muito e deixam de prestar atenção no que ela está querendo traduzir, no que ela está querendo explicar, ela não grita, ela não se descabela, não faz absolutamente nada. Ela caminha até a porta e desliga a luz. Nesse momento, a escuridão provoca no aluno um despertar. Sem dizer, então, qualquer palavra, a professora volta a acender a luz quando percebe que o silêncio está predominando. E assim, ela consegue manter tranquilamente a atenção da turma, a disciplina, sem um grito sequer. Então isso é uma prova de que, com uma habilidade, com sutileza, o professor consegue aquilo que muitos outros, aos berros, aos gritos, nervoso, ele não consegue absolutamente. Então, é isso que o professor precisa, desse cuidado, dessa habilidade em lidar com as coisas. Então, o nosso dia a dia é feito de situações em que alunos e professores estão convivendo, mas o aluno tem por característica estar testando o professor o tempo todo. Qual é o limite do professor? Os meus alunos nem sempre sabem o conteúdo programático que eu acabei de ensinar, mas com certeza eles sabem tudo da minha forma de proceder em sala de aula. Como eu rio, como eu gesticulo, como eu me posiciono num determinado momento, como eu faço ao entrar em sala de aula. Então ele sabe tudo sobre mim. Um exemplo simples é pedir a uma determinada aluna, a uma determinada turma, que peça, que imite seus professores, a forma como eles procedem. Eles saberão reproduzir com fidelidade cada um dos seus professores. Bom, e quando ocorre a indisciplina, o caso de um aluno indisciplinado? Hoje a lei fala sobre a questão da punição, que não se deve punir em situação tal e tal, não se pode excluir o aluno da escola, e a escola tem uma imensa dificuldade em lidar com isso. Porque enquanto a lei se preocupa com a situação de um indivíduo que transgrediu normas disciplinares e que precisa ser chamado à ordem, à disciplina no geral, o professor e a escola têm que se preocupar com o coletivo dos alunos. O aluno contra o qual não se faz absolutamente nada, é um exemplo vivo para os demais alunos de que aquilo que ele fez, os outros também podem fazer. E se ele não receber a sanção devida, os outros vão fazer exatamente aquilo que ele faz, porque se ele não mereceu uma sanção, os outros também não recebem. O Eugênio Butti,
um escritor de ética jornalística, ele escreveu um texto de muita lucidez sobre a questão da deseducação educativa. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que aquilo que deseduca também educa. Ou seja, aquele ato do aluno que não é corrigido e que ele continua fazendo, amanhã vai sendo copiado pelos outros, ou seja, de forma indireta, aquele ato que é completamente deseducado dele produziu o efeito de uma educação em todos os outros. Não a educação que nós gostaríamos de ver propagada, de bons hábitos, de bons costumes, de valores consagrados positivamente pela sociedade, mas atos que eles aprenderam que a escola tolera e que, portanto, é comum, é viável de ser feito e que não merece qualquer punição. É a deseducação educativa. Ou seja, a escola, quando não tomou qualquer providência, não educou o aluno que praticou aquele ato, ele permitiu que os outros se deseducassem através da cópia daquele mesmo ato. E assim é o dia a dia da escola, se equilibrando entre o e o todos. E ela tem que ter o foco tanto da personalidade do aluno, da individualidade dele que deve ser preservada, mas também tem o coletivo que precisa ser educado na mesma medida. Aquilo que eu procedo em relação a um está educando ou deseducando todos os demais. E o professor tem que ter em mente essa situação quando toma qualquer ato. Às vezes, muitas vezes, no relacionamento aluno-professor, a escola não tem ideia, o professor não tem ideia de que efeito que aquele tratamento que ele está dando ao aluno em determinado momento vai provocar na vida dele. Será que foi eficaz aquela frase que eu disse, aquela correção, aquela sanção que eu impus a ele? Será que produziu algum resultado para o resto da vida? Eu me lembro da história de um aluno que estava no terceiro ano do ensino médio e nós tivemos problema com um professor que não estava se adaptando com a turma reclamou dele e na falta de um professor que pudesse lecionar aquela disciplina, me propus eu a lecionar aquela disciplina nos 3 meses que faltavam para terminar o ano. E quando eu entrei à sala e anunciei que eu seria o professor, um dos alunos fez uma cara de bastante estranheza e disse: o senhor, mas o senhor não pode, o senhor é o diretor. E eu disse para ele: bom, e qual é o problema de eu, diretor, lecionar para vocês? Não, eu não gosto do senhor. Mas você não gosta de mim? Por quê? Não, o senhor é muito arrogante. Eu arrogante? Por que arrogante? Porque todas as vezes que eu fui falar com o senhor me deu uma lição de moral. Bom, e quais as vezes que você foi falar comigo? Você foi falar comigo espontaneamente? Não, fui mandado por um professor. E por que você foi mandado por um professor? É porque eu estava brincando em sala ou estava fazendo alguma coisa. E nesse momento, então, a reprimenda que eu lhe dei foi injusta. Por isso, então, eu sou arrogante. Mas eu não gosto, não quero o senhor como professor. E eu disse para ele: bom, estimo muito, mas quer queira você ou não queira, eu serei seu professor até o final do ano. Vamos esperar que você com o tempo aceite, mas se não aceitar, reclame com o diretor. E a turma riu, brincou. Com o passar do tempo, eles se acostumaram. O ano terminou, esse aluno saiu da escola e passaram-se os anos. E um dia, entrando numa madeireira para comprar algumas madeiras, eis que eu encontro esse ex-aluno lá.
cumprimentei-o rapidamente, e quando estava eu fazendo o meu pedido, esse aluno chegou e veio falar comigo. Eu estranhei até que ele me evitava em todos os momentos, mas ele veio falar comigo dizendo: poxa, professor, depois que a gente sai da escola e vai viver a vida, é que a gente percebe quantas coisas foram importantes para nós e nós não demos valor. Eu perguntei então para ele: do que você está falando? Ah, da escola. Hoje eu vejo como a escola foi importante para mim, mas na época eu não dava valor. E por que você está dizendo isso? É porque quando eu saí da escola, eu fiz o curso de processamento de dados, eu já saí empregado na de Santini. Depois eu fiz concurso para Globo.com e passei. Hoje eu trabalho na Globo.com e ganho um salário muito bom. Ah, meus parabéns. Isso eu devo à escola. Ah, muito bom, que bom que você reconhece isso. Mas eu estou saindo da Globo.com. Mas por que você está saindo da Globo.com se você diz que ganha bem, o emprego é bom? Não, é que o meu sonho na vida é ser professor de educação física. E eu não consigo horário para estudar, porque na Globo.com, apesar do salário, eu não tenho horário. Trabalho de madrugada, trabalho de noite, trabalho de dia, estou sempre fazendo rodízio de horário. E aí não posso me matricular em nenhuma universidade. Eu estou saindo para, com o dinheiro da minha indenização, eu abrir uma padaria. Mas você entende pão? Eu não entendo de pão, mas meu pai é padeiro. Então eu vou abrir junto com ele. E ele vai trabalhar de dia e eu vou trabalhar de noite. E aí então eu posso me matricular na faculdade e fazer o meu curso. E eu achei bom que ele tivesse um propósito, me despedi dele e ele seguiu o seu caminho. Anos depois, dentro da minha escola, uma professora me disse que trabalhava numa outra escola e que havia um professor que dizia que o maior sonho dele era dar aula de educação física na nossa escola. E eu procurei saber quem era ele. Era justamente aquele aluno que me chamou de prepotente, de arrogante, e que ele agora tinha vontade de dar aula na minha escola. Bom, surgiu a oportunidade e eu chamei para conversar. Conversei, depois de discutirmos bastante uma programação, ele começou a lecionar. E olha, que professor que ele era. Os alunos o respeitavam muito, ele não gritava, chamava todo mundo a sentar-se e conversava. E ele se tornou um educador, aquele menino revoltado, aquele menino que agredia com palavras, se tornou um grande educador e trabalhou vários anos na minha escola. É isso que faz com que a gente, na luta pelo magistério, dia a dia, tenha a esperança de que a nossa ação como educador pode fazer um mundo melhor, pode transformar pessoas, porque aquele, pelo menos, nós transformamos. Então, a esperança de que a gente consiga construir um mundo melhor, trabalhando sempre com a aluno. Vamos lá. Bom, chegamos a um determinado momento em que temos problemas com a relação à aplicação de medidas disciplinares a crianças e adolescentes em escolas, públicas e particulares. Vou falar com relação às escolas particulares, que é o que interessa ao momento. Você tem a aplicação da Constituição Federal, que garante direitos às crianças e adolescentes, consonante também ao ECA, a Lei 8.069 de 1990, que ratifica a Constituição Federal, especialmente com o artigo 53, que fala sobre os direitos da criança à educação, de modo que há uma leitura por várias pessoas, vários segmentos, que entendem que a aplicação de medidas disciplinares pela escola não são cabíveis. Caberia então a intervenção dos conselhos tutelares e do Ministério Público na intermediação
das relações pedagógicas que envolvam casos de indisciplina dos alunos. Já falamos sobre indisciplina, sobre violência, casos peculiares de cada um. Então o que ocorre é isso. Basicamente o que vem ocorrendo é uma judicialização das relações pedagógicas, inclusive com relação aos casos de indisciplina. A escola foi retirado o direito, a faculdade de aplicação das medidas por serem consideradas vexatórias, constrangedoras, discriminatórias. Uma escola hoje em dia não pode, por exemplo, suspender um aluno. Quando ela suspende, não suspende do dia letivo, ela dá convivência com os outros alunos em sala de aula por um prazo determinado. Esse aluno então é conduzido a uma biblioteca, a um laboratório, onde lá, na presença de um profissional da escola, seja um agente escolar, seja o orientador pedagógico, o coordenador ou um professor, ele desenvolve as atividades que são desenvolvidas pelos demais alunos na sala de aula, garantindo-se assim o direito a ele à isonomia da aprendizagem, as condições da aprendizagem. O grande problema que parece é que muitos atribuem que os casos de indisciplina, por muitas das vezes, acabam guardando uma relação ou se agravando, criando um caso de violência escolar. Violência escolar, como eu falo aqui, não só da briga entre alunos, mas também da agressão física e moral com relação aos professores. Alunos que xingam professores, ameaçam professores. Caso de disciplina banal, por exemplo, tacar papel no professor, que não chega a ser uma violência, mas é um caso de constrangimento ao profissional da educação. Tivemos um caso, ano passado, muito famoso em São Paulo, de um aluno que está com uma casca de banana numa professora na sala de aula, que foi condenado em justiça, no Juizado Especial Civil, a pagar uma indenização a essa professora. Ao que parece, as testemunhas, inclusive, mentiram em juízo, estão sendo processadas criminalmente por falsos testemunhos. Então é todo esse imbróglio, todo esse problema que se cria para a escola, para os gestores da educação, os profissionais da educação, os professores, os diretores, quem quer que seja. Então chegamos numa situação em que pesquisas revelam dados preliminares e que os profissionais de educação, os professores especialmente, vêm-se muito desgastados com relação a esse quadro, clamam por uma intervenção da escola, por uma intervenção do Poder Judiciário e até mesmo por formulação de leis que, sem ferir tanto a Constituição Federal como o ECA, a Constituição da Criança e Adolescente, possibilitem a aplicação de medidas disciplinares na escola em caso em que os alunos burlem as regras de convivência e de respeito. Outras pesquisas também apontam que, além da questão relativa à remuneração, há um decréscimo de aspirantes ao cargo de professor nos cursos de licenciatura, considerando o desprestígio do profissional perante a sociedade, e já ciente também de que muitos deles são alvos de agressão física, moral, ameaça, de respeito, disciplina. Então, basicamente, o quadro é esse. Por um lado, temos profissionais da educação clamando por uma melhor aplicação de medidas disciplinares, uma atualização da legislação, que no caso das escolas particulares é muito difícil, porque elas são tidas como prestadoras de serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e aí cria-se aquele grande problema, de relatado já por professores, profissionais da educação, desrespeitados por alunos que muitas vezes dizem: meu pai paga o seu salário, você é meu empregado, e vem nisso a educação como bem de consumo, serviço educacional como bem de consumo, do mesmo modo que vem a prestação de serviço de telefonia, de um refrigerante, de uma loja de roupa. Entenda que a educação também está ali o profissional da educação está ali para prestar um serviço, fornecer um bem. De modo que é nesse imbróglio que essa problemática está se dando. As escolas particulares, as públicas mesmo, eu volto a falar das particulares, que é o que interessa a esse evento. Elas têm evitado tomar medidas sem antes consultar o Ministério Público para evitar infrações à legislação vigente com relação à criança e adolescente. As medidas mais drásticas deixam de ser tomadas pela escola, mas, no entanto, são levadas ao Poder Judiciário. E aí cria-se um outro problema,
que se a escola não pode aplicar medida disciplinar numa ação de indenização movida por pais, por exemplo, que tiveram um filho vítima de uma agressão, a escola acaba sendo chamada em juízo e é responsabilizada patrimonialmente, é obrigada a indenizar as famílias. Estabelece aí um paradoxo: a escola não pode aplicar a medida disciplinar, mesmo sendo reconhecida pelos pais do que é solidariamente responsável pela educação dos filhos, das crianças, dos adolescentes, e no entanto ela é legítima para poder pagar a indenização. Com relação aos conselhos tutelares, que são as autoridades competentes para fazer a intervenção no caso das crianças, temos pesquisas que mostram se por um lado há uma articulação entre escolas e conselhos tutelares, por outro lado há um hiato. Então, algumas escolas, algumas instituições sentem necessidade de um maior feedback, uma participação, uma parceria do conselho tutelar, de modo que há uma grande, digamos assim, acusação de que atualmente o Estatuto da Criança e Adolescente ele é utilizado somente para haver direitos das crianças e adolescentes e não para ver os seus deveres. E a grande pergunta então fica essa: se a Lei 9.394 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela estabelece a educação necessária para a formação da criança, do adolescente, do educando, com vista da cidadania e ao trabalho, como educar crianças e adolescentes para uma educação que vislumbre somente os seus direitos e não os seus deveres? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer quando a gente pensa na aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente, da Constituição Federal, no cotidiano da escola, inclusive na aplicação de medidas disciplinares. Porque eu acho que cabe um aspecto interessante, para terminar, um aspecto interessante. Quando nós aplicamos a suspensão ao aluno dentro de uma escola, a aplicação ela é temporária, ela não é mediante expulsão. E uma pergunta que a gente faz é: o que a sociedade faz com a criança e com o adolescente quando se tornam adultos e transgridem uma norma de uma empresa, uma norma de algum grupo social? Se nós tivermos um problema disciplinar dentro de uma empresa, transgredimos as regras dessa empresa, nós seremos demitidos, ou seja, seremos expulsos definitivamente daquela empresa, ainda que não caba justa causa, que os direitos também sejam todos pagos. Se nós estivermos num clube de futebol, numa associação esportiva, e cometemos alguma falta disciplinar, podemos ser censurados, suspensos ou destituídos. Se um advogado ou um médico, por exemplo, cometerem uma falta, eles são advertidos, são censurados, também são suspensos. E em casos graves, inclusive, são expulsos dos seus conselhos. O advogado não pode mais militar na sua área, e o médico não pode mais exercer medicina, por um erro profissional, um erro médico. A grande questão que se coloca é essa: a visão pedagógica de aplicação de medidas disciplinares, inclusive com relação à suspensão, uma forma de sinalizar para esse educando de que, se ora momentaneamente ele está suspenso do convívio social por uma infração sua, cometida às normas sociais, mais tarde, de modo definitivo, ele vai ser excluído do grupo. Então eu acho que essa é a grande questão pedagógica das medidas disciplinares que as autoridades competentes elas devem atentar. De modo que, por hora, eu acho que é isso. Acho que